Eu gostaria de fazer uma pergunta, Flávio. Meu nome é Luiz Sena, não sei se está aparecendo para todos, obrigado por estar participando do grupo. Flávio, você falou um negócio que eu achei muito interessante, que é essa questão de fazer pelo outro, viver a vida do outro. Eu tenho para mim uma máxima, uma coisa minha, de que o verdadeiro egoísta, ele é extremamente altruísta. E na medida em que todo mundo se dê bem, ele se dá um pouquinho melhor. E esse um pouquinho melhor é, é a paz de espírito, né? A tranquilidade de consciência, né? Porque, vou aqui extrapolar, né? Pegar um exemplo extrapolando, mas você saber se você concorda. Eu vejo pessoas que fazem muito bem. Vamos pegar um exemplo de uma irmã Dulce, por exemplo. Na minha concepção, ela não fazia pelo outro, ela fazia por ela. Era uma necessidade dela fazer o bem, invadir casa, sair pedindo, enfim, toda a história dela que é linda, maravilhosa e que eu respeito e admiro muito. Você acha que faz sentido isso? Sim, faz muito sentido. Esse raciocínio é um raciocínio bastante sofisticado e bastante sutil, que é a ideia de que, na verdade, não há nenhum mal em eu pensar em mim mesmo, né? O egoísmo, na verdade, a rigor, o egoísmo como é conceituado na própria obra espírita, é quando eu penso exclusivamente em mim mesmo e exclusivamente para mim mesmo. E isso, de fato, você tem razão, porque gera prejuízos. O seu raciocínio foi preciso, Luiz, porque o próprio Kardec, quando discute a questão da educação moral, ele vai dizer o seguinte, que no futuro, os seres humanos, até por interesse pessoal, vão tentar combater o egoísmo. Por quê? Porque numa sociedade onde todo mundo pensa em si, essa sociedade gera um caos, vira um caos, e é uma sociedade incompatível com a harmonia, com relações econômicas e com a própria segurança, a própria noção de segurança. Ou seja, se eu sou egoísta, eu acumulo bens para mim, eu privo os outros, esse outro privado excluído vai mais tarde agir com violência, vai tomar de mim com violência. A gente tem os problemas sociais. Claro que eu estou aqui simplificando problemas da criminalidade, da violência, que é muito mais complexo do que isso, né? Mas Kardec vai dizer que, até por interesse, os indivíduos vão tentar melhorar moralmente, porque uma sociedade moralizada, uma sociedade que seja solidária uns com os outros, é uma sociedade que, até por pensar em si mesmo, é uma sociedade melhor, né? Vejam, a gente pode citar um exemplo aqui básico. Lembra da greve dos caminhoneiros, como a gente ficou desesperado, né? Quer dizer, uma categoria profissional que para, como afeta todo mundo, né? Como repercute em todas as pessoas, né? Então, de fato, você tem razão. O egoísmo a rigor é aquele indivíduo que está sempre voltado para os seus próprios desejos, é claro, e que não se relaciona com as pessoas por afeto, mas também por desejo, por paixão, né? Mas, de fato, nesse sentido de que uma irmã Dulce, um espírito que evolui, ele precisa pensar em si. Se eu não pensar em mim, eu não consigo nem olhar para o que eu preciso melhorar. Qual é a área de treva que existe em mim para eu colocar luz? Tem um autor muito conhecido, na verdade ele não é tão conhecido assim, mas tem uma obra dele que é conhecida, que é As Crônicas de Nárnia. O autor é C.S. Lewis, é um teólogo protestante que eu gosto muito, ele é extraordinário. A obra dele é o Cristianismo Puro e Simples. Embora ele seja protestante, se alinha bastante com algumas propostas espíritas. A obra O Cristianismo Puro e Simples é uma obra formidável, é a obra-prima dele. Ele era amigo de R. Tolkien, né, que era católico cristão e que foi responsável pela conversão dele ao cristianismo. R. Tolkien é quem fez O Senhor dos Anéis e outros filmes, né, nesse sentido. E Lewis ele tem uma frase que eu acho formidável. Ele diz o seguinte, que humildade, ele fala assim, humildade não é pensar... Como é que ele diz, meu Deus? Humildade não é pensar menos em si mesmo, é pensar menos de si mesmo. Ou seja, eu preciso pensar em mim. Eu não posso pensar, eu não posso pensar demais sobre mim. Né? Quando eu penso demais sobre mim, aí eu já entro no narcisismo. Eu já me acho demais. Né? Mas eu preciso pensar em mim. Eu preciso refletir. E interessante que Kardec chega a perguntar aos espíritos se há algum inconveniente em fazer o bem, sabendo que o bem nos faz bem, e a pessoa evolui espiritualmente. E os espíritos responderam, de maneira nenhuma. Afinal, não é isso que a gente está dizendo a vocês? A gente não está esclarecendo a vocês, não está explicando a vocês que o bem fomenta a evolução espiritual. Se isso fosse prejudicial, a gente não diria isso para vocês.
Então não há nada de mal a gente saber que o bem faz bem a gente. Agora, o que Kardec diz é o seguinte, que com o tempo, com o exercício da prática do bem, chega um momento que o indivíduo se internaliza tanto bem, como é o caso desses espíritos famosos, que eles nem pensam assim, eu vou fazer o bem aqui, porque isso vai contar nos créditos espirituais, e depois da morte eu vou ter uma casa com piscina em nosso lar. Não, ele já faz o bem de tal forma que ele já sente a alegria de fazer o bem pelo bem, né? Mesmo que seja maltratado, mesmo que não... Então, quando ele automatiza, André Luiz tem um raciocínio belíssimo, ele diz o seguinte, ao longo da evolução do psiquismo, a gente automatizou funções fisiológicas. Batimento cardíaco é automático, respiração é automática, circulação sanguínea, é tudo automático. Foi automatizando o princípio espiritual e a gente agora, nessa fase, a gente tem tudo isso automático. A gente não se dá conta do coração batendo toda hora, da respiração, dos movimentos peristálticos, circulação sanguínea. E aí André Luiz vai dizer o seguinte, chegará um momento, que é esse momento da transcendência do espírito, que a gente vai automatizar as atitudes morais, como a gente automatizou as funções físicas. Quando isso acontecer, a gente vai estar cumprindo aquela colocação evangélica de que a sua mão esquerda não sabe o que a direita faz. Porque essa proposta de Jesus de a mão esquerda não sabe o que a mão direita faz é o seguinte, eu não contabilizo mais, eu não conto mais o bem que eu faço, eu não calculo mais, já é automático. Então isso é super interessante, eu acho que você tem razão, tá certo mesmo. O sujeito que é fraterno, ele tá pensando em si, e por necessidade própria, e por iluminação própria, ele é fraterno. Porque o bem faz bem àquele que pratica. Aquele que recebe o bem, nem sempre fica bem, porque se for um ingrato, se for uma pessoa mal-humorada, se for uma pessoa distímica, nem sempre sabe reconhecer o benefício que recebeu.